Existe um tipo de lugar que faz a sensação de segurança desaparecer na hora. Você olha e percebe que aquilo não foi construído em um lugar normal. Porque algumas civilizações antigas não queriam apenas sobreviver. Elas queriam ficar inalcançáveis. E quanto mais você descobre sobre esses lugares, mais estranho tudo fica. Tem fortaleza no topo de uma montanha praticamente vertical. Tem cidade inteira escondida debaixo da terra. Tem muralha construída com pedras tão gigantescas, que até hoje ninguém consegue explicar direito como aquilo foi encaixado com tanta precisão. E o pior é que muitos desses lugares foram feitos numa época em que não existia nada do que temos hoje. E o mais impressionante é que conseguiram fazer tudo isso sem os recursos que existem hoje. Mesmo assim, eles construíram estruturas que ainda deixam arqueólogos confusos. Algumas parecem impossíveis. Outras parecem perigosas até hoje. E conforme a gente avança nesse vídeo, a sensação só piora. Então já deixa o like porque os próximos lugares parecem saídos de filme. E se inscreve porque tem um deles aqui que honestamente, eu não faço ideia de como conseguiram construir. E o primeiro já começa pesado. Sigiriya. Do meio da floresta do Sri Lanka, surge uma parede gigantesca de pedra. Lisa. Vertical. Quase absurda. E lá em cima, existe uma antiga fortaleza inteira. Só isso já parece estranho. Mas quando você descobre que aquilo foi construído há mais de 1000 anos, a coisa muda completamente. Porque Sigiriya não era só um castelo isolado. Aquilo funcionava como um complexo gigantesco, com jardins, piscinas, passagens, áreas defensivas e um palácio construído no topo daquela rocha colossal. Agora tenta imaginar isso naquela época. Sem elevador, sem máquinas, sem estrada moderna. Tudo precisava subir manualmente. Pedra, madeira, comida, água, armas. E a subida já é desconfortável hoje. Tem partes tão estreitas, que olhando o vídeo já dá nervoso. Agora pensa soldados fazendo aquilo carregando armadura pesada. Ou durante tempestade. Tem um detalhe que transforma tudo numa cena ainda mais surreal. A entrada principal da fortaleza passava entre as patas de um leão gigantesco esculpido na pedra. Não era decoração pequena. Era enorme. Quem chegava ali provavelmente entendia na hora que aquele lugar não queria visitas. Só as patas sobreviveram até hoje. O resto desapareceu. E isso deixa o lugar ainda mais estranho, porque parece um pedaço perdido de alguma construção muito maior. Segundo registros antigos, um rei chamado Kashyapa tomou o poder de forma brutal e transformou Sigiriya numa fortaleza praticamente impossível de atacar. Só que isso também revela outra coisa: medo. Porque ninguém constrói um palácio no topo de uma pedra daquele tamanho sem estar tentando fugir de alguma ameaça. E honestamente, olhando aquele lugar, parece mais um esconderijo gigante do que um reino. Mas o próximo lugar leva essa ideia de esconderijo para outro nível. Porque em vez de subir, as pessoas decidiram desaparecer completamente debaixo da terra. Derinkuyu Underground Sea. Existe uma cidade antiga na Turquia, que ficou escondida debaixo do solo por séculos. E o mais assustador é o tamanho dela, porque Derinkuyu não era um simples túnel subterrâneo. Aquilo funcionava como uma cidade inteira escondida, com vários níveis, corredores estreitos, áreas de armazenamento, quartos, poços, ventilação, até espaços para animais. Tudo cavado dentro da rocha. E quando você olha as imagens do lugar, a sensação é estranha na hora. Porque os corredores parecem apertados demais, baixos, claustrofóbicos. Tem partes que dão impressão de que o teto vai fechar. Agora pensa viver ali. Não visitar. Viver. Segundo historiadores, milhares de pessoas conseguiam se esconder naquela cidade subterrânea durante invasões. Ou seja, em algum momento da história, pessoas inteiras precisaram desaparecer do mundo lá embaixo. E isso muda completamente a sensação do lugar. Porque não parece uma construção feita por conforto. Parece sobrevivência. Tem um detalhe que me deixou realmente desconfortável. As entradas podiam ser bloqueadas com pedras circulares gigantes. Então imagina isso. Você entra naquele labirinto subterrâneo. A luz desaparece. O ar fica pesado. E então uma pedra enorme fecha a passagem. Sério.
Isso parece cena de filme. Mas era real. E o mais absurdo é que eles criaram sistemas de ventilação extremamente avançados para manter o lugar funcionando. Porque sem circulação de ar, ninguém sobreviveria ali embaixo. Ou seja, aquilo foi planejado com cuidado. Muito cuidado. E aí vem aquela pergunta inevitável. Quanto tempo demorou para construir algo assim? Porque não é só cavar pedra. É criar uma estrutura inteira capaz de proteger milhares de pessoas. Escondido da superfície, mergulhado em silêncio, enterrado abaixo da terra. Só que o próximo lugar parece o completo oposto disso. Porque ele foi construído no alto, como se estivesse observando o mundo inteiro. Saint-Hilarion. Tem castelos antigos que parecem perigosos. E tem outros que parecem impossíveis. Saint-Hilarion entra na segunda categoria. Porque esse castelo fica praticamente grudado nas montanhas do Chipre. Quando você olha de longe, parece cenário de fantasia. Só que ele existe de verdade. As estruturas sobem pelas pedras da montanha de um jeito tão estranho, que em alguns ângulos parece que o castelo nasceu junto com ela. E sinceramente, chegar lá já parece cansativo só olhando. Escadas. Subidas íngremes. Passagens estreitas. Tudo feito para dificultar qualquer invasão. Porque naquela época, atacar uma fortaleza dessa significava subir exposto enquanto soldados observavam tudo lá de cima. E isso devia ser desesperador. Tem um detalhe que deixa o lugar ainda mais impressionante. O castelo era dividido em diferentes níveis defensivos. Ou seja, mesmo que alguém conseguisse entrar, ainda precisava atravessar outras áreas protegidas. Era quase um labirinto militar. E olhando as ruínas hoje, ainda dá para sentir essa sensação. Você anda por aquelas passagens e percebe que cada parte foi pensada estrategicamente. Nada parece aleatório. Algumas janelas têm vista para quilômetros de distância. Então imagina vigias passando horas ali, observando qualquer movimentação suspeita no horizonte. O vento forte, a altura, o silêncio. Tem algo naquele lugar que causa uma sensação estranha de isolamento. Como se quem estivesse ali em cima estivesse separado do resto do mundo. Existe até uma história dizendo que o castelo teria inspirado cenários de contos famosos. E honestamente, faz sentido, porque o lugar realmente parece irreal. Mas ao mesmo tempo, existe um lado pesado nisso tudo. Porque fortalezas assim eram feitas para a guerra. Fortalezas assim existiam por um motivo simples: continuar de pé mesmo cercadas por inimigos. E quanto mais você pensa nisso, menos o lugar parece mágico. E mais ele parece uma máquina antiga de sobrevivência. Só que o próximo lugar consegue ser ainda mais extremo. Porque ele foi construído num ponto tão difícil de alcançar, que parece uma fortaleza feita para desaparecer nas nuvens. Babak Fort. Existe uma fortaleza antiga no Irã, que parece ter sido construída no lugar mais inconveniente possível. Sério. Quando você vê as imagens de Babak Fort, a primeira pergunta que surge é simples: como alguém conseguiu levar material até lá? Porque a fortaleza fica no topo de montanhas extremamente altas, cercada por penhascos, névoa e caminhos estreitos que já parecem perigosos hoje. Agora imagina isso séculos atrás. O lugar ficou famoso por causa de Baba Corrandin, um líder rebelde que resistiu durante anos contra um dos maiores impérios da época. E olhando aquela localização, dá para entender o motivo. Atacar aquilo devia ser um pesadelo. Tem partes do caminho onde parece que qualquer erro significa queda imediata. E isso transforma toda a fortaleza numa armadilha natural gigantesca. Só chegar perto já seria difícil. Mas o pior provavelmente vinha depois. Porque soldados tentando subir aquelas montanhas ficariam totalmente expostos. Enquanto quem estivesse lá em cima enxergava tudo. Tem um detalhe que eu acho impressionante. Mesmo em ruínas, o lugar ainda transmite sensação de resistência. Você olha aquelas paredes antigas cercadas por montanhas e entende na hora que aquilo não foi feito para ser bonito. Aquilo não foi construído pensando em beleza, e sim em resistência. E talvez seja exatamente isso que deixa Babak Fort tão marcante. A sensação de desafio. Porque parece um lugar construído contra a própria natureza. Contra o frio. Contra a altitude. Contra o isolamento. E mesmo assim, permaneceu ali durante séculos.
Agora pensa viver naquele lugar constantemente, longe de tudo, cercado por montanhas, dependendo de caminhos perigosos. Isso para você parece coragem ou loucura? Porque honestamente, eu não consigo decidir. Mas o próximo lugar muda completamente o tipo de mistério. Porque ali o problema não é a altura. É uma engenharia tão absurda que até hoje gera discussão. Sacsayhuamán tem construções antigas que impressionam pela beleza. Sacsayhuamán impressiona pelo impossível. Porque as pedras daquele lugar simplesmente não parecem normais. Algumas são gigantescas, pesadas em níveis absurdos. E mesmo assim, foram encaixadas com uma precisão que continua deixando pesquisadores intrigados. Quando você vê de perto, a sensação é estranha. As pedras parecem ter sido moldadas uma na outra, sem espaço, sem encaixe torto, sem aparência improvisada. E aí vem o detalhe que explode a cabeça. A civilização inca não tinha tecnologia moderna de transporte. Mesmo assim, conseguiu mover blocos monumentais por terrenos extremamente difíceis. Montanhas, subidas, distâncias enormes. Só imaginar isso já parece absurdo. Agora pensa executar. Tem gente que olha para Sacsayhuamán e sente admiração. Outras pessoas olham e ficam desconfortáveis. Porque aquilo realmente parece avançado demais para a época. E honestamente, vendo aquelas pedras pessoalmente, dá para entender essa reação. Existe uma energia estranha no lugar. Tudo parece pesado, antigo, silencioso, como se aquelas muralhas ainda carregassem alguma coisa do passado. Outro detalhe impressionante é o formato das paredes. Elas não seguem linhas simples. Os blocos possuem formatos irregulares extremamente complexos. Só que justamente isso aumenta a estabilidade da estrutura. Ou seja, além de gigantescas, as pedras ainda foram encaixadas estrategicamente. E aí surge outra pergunta inevitável. Quanto tempo demorou para construir aquilo? Porque isso não parece obra feita rapidamente. Parece resultado de planejamento absurdo, força humana absurda e conhecimento absurdo. O mais impressionante é que parte da estrutura continua resistindo até hoje. Mesmo atravessando séculos, guerras e até terremotos, parte da estrutura continua de pé. Enquanto muitas construções modernas já desabaram em períodos muito menores. Sério, isso aqui me deu um negócio estranho, porque algumas pedras daquele lugar parecem desafiar lógica. Só que o próximo lugar abandona completamente a sensação de grandiosidade e entra numa atmosfera muito mais pesada. Chantal de Montségur. Existe uma fortaleza na França que parece carregada por silêncio. Montségur não impressiona apenas pela localização. É a atmosfera do lugar que causa desconforto, porque o castelo foi construído no topo de uma montanha isolada. E quando a neblina cobre tudo, a sensação parece quase sobrenatural. Você olha aquilo de longe e parece que o castelo está flutuando. Mas existe uma razão para tanta gente associar esse lugar a mistérios. Montségur ficou ligado aos cátaros, um grupo perseguido violentamente durante a Idade Média. E foi ali que aconteceu um dos episódios mais pesados daquela história. Segundo registros, centenas de pessoas morreram depois da queda da fortaleza. Então, quando você anda por aquelas ruínas hoje, o lugar não parece apenas antigo. Parece carregado. Tem um detalhe que eu acho impressionante. A subida até o castelo continua cansativa mesmo atualmente. Agora imagina fazer aquilo usando armadura. Durante um cerco, sabendo que fugir dali provavelmente não seria uma opção. Porque fortalezas como essa funcionavam quase como o último refúgio. E isso muda completamente a forma de enxergar o lugar. As paredes deixam de parecer ruínas bonitas e começam a parecer testemunhas silenciosas de alguma coisa muito pior. Tem momentos em que o vento atravessa aquelas estruturas de pedra, o lugar ganha uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse acontecido ali há muito tempo. E talvez seja justamente isso que torna Montségur tão marcante. Não é só a arquitetura, é a história pesada que ficou presa ali. Porque algumas fortalezas foram feitas para vencer batalhas. Outras parecem feitas apenas para resistir até o fim. E honestamente, Montségur passa exatamente essa sensação. Só que ainda existe mais um lugar.
E ele parece o ponto final perfeito para essa viagem por fortalezas impossíveis. Gonio Fortress. Na região da Geórgia existe uma fortaleza antiga cercada por montanhas, florestas e histórias antigas que atravessaram séculos. Gonio Fortress parece diferente das outras deste vídeo. Menos exagerada. Menos impossível. Só que existe algo nela que prende atenção rapidamente. Porque aquele lugar passou pelas mãos de diferentes impérios ao longo da história. Romanos, bizantinos, outros povos antigos. Ou seja, aquelas muralhas viram gerações inteiras desaparecerem. E isso muda completamente a sensação da fortaleza. Você olha aquelas paredes antigas e percebe que aquilo não pertence a uma única época. Parece um pedaço sobrevivente de vários mundos diferentes. Tem um detalhe muito interessante. Mesmo depois de tantos conflitos, parte das muralhas continua extremamente preservada. Altas, pesadas, imponentes. E quando o clima fecha naquela região, o lugar ganha uma aparência quase cinematográfica, como se ainda estivesse esperando invasores. Existe também uma antiga lenda associada à fortaleza. Algumas histórias dizem que um dos apóstolos teria sido enterrado ali. E isso adiciona outra camada de mistério ao lugar. Porque Gonio não parece apenas uma construção militar. Parece um ponto antigo onde várias histórias diferentes acabaram se encontrando. Tem algo nesse tipo de lugar que sempre me chama a atenção. A sensação de continuidade. Porque impérios desapareceram. Reis desapareceram. Exércitos desapareceram. Mas aquelas muralhas continuam ali. Silenciosas. E talvez essa seja a parte mais estranha de todas. Perceber que construções antigas conseguem sobreviver muito mais do que as pessoas que tentaram dominá-las. E depois de ver todos esses lugares, fica difícil não pensar numa coisa. Quantas estruturas absurdas como essas ainda existem escondidas pelo mundo? Porque algumas parecem desafiar altura. Outras desafiam lógica. E algumas, honestamente, parecem desafiar o próprio tempo. Agora eu quero saber. Qual desses lugares você teria coragem de visitar pessoalmente? E qual deles te deixou mais desconfortável? Se curtiu o vídeo, já deixa o like. E se inscreve porque existem outros lugares antigos tão estranhos, que parecem impossíveis de serem reais.